Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos juntos mais uma vez, através desse nosso canal do YouTube, para a meditação da Palavra de Deus. Chegamos então a essa quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2018. Estamos aí vivenciando ainda o tempo de Natal e somos convidados a tomar para a nossa reflexão hoje o Evangelho de São João, lá no capítulo 1, versículos de 29 a 34, que vai nos narrar o seguinte. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha a seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, pois eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: Aquele a quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi, e por isso dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então ainda vivenciando esse tempo santo do Natal. E somos convidados a deixar-nos iluminar pela luz que emana do Menino Deus, que veio nos visitar, que assumiu a nossa condição humana. E é justamente nesse mistério que nós estamos então celebrando, que somos chamados a poder, então, a ter um posicionamento na nossa caminhada acerca da pessoa de Jesus. Não basta apenas dizer que nós professamos uma fé, que nós vivemos uma vida de comunidade, na pastoral X, Y. É preciso fazer com que a nossa vida, ela sim possa ser traduzida naquele a qual, então, nós professamos a nossa fé. E as leituras de hoje, então, nos ajudam a poder compreender como se dá esse testemunho na nossa vida. Nós temos, então, na primeira leitura de hoje, também a primeira carta de São João, lá no capítulo 2, versículo de 29, até o capítulo 3, versículo 6, onde João, então, vai nos falar que nós somos chamados filhos de Deus, e o somos de fato. É que muitas vezes, então, isso parece soar meio que vazio na nossa vida, porque nós não abraçamos todo o valor, o conteúdo do Evangelho. Então, João vai nos dizer que o mundo não conheceu Jesus, e nós que conhecemos Ele, somos chamados, então, a permanecer na verdade. A verdade está nele, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E assim, então, muito mais do que com palavras, a nossa vida deve expressar aquele a qual então nós cremos, a qual nós confiamos, a qual então nós consagramos a nossa vida. E João vai dizer ainda que nós, enquanto filhos amados de Deus, não podemos então deixar-nos seduzir pela tentação do pecado, porque quem está no pecado, João vai dizer aí, não conhece a Deus, e nós conhecemos a Deus. Somos chamados a permanecer no seu amor. E aqui está então um grande desafio para nós cristãos: vencer o pecado. É claro que nós caímos, é claro que nós muitas vezes deixamos seduzir, mas essa deve ser uma luta constante na nossa vida. Essa luta para poder então vencer, porque o Evangelho, como nós acabamos de ouvir, vai nos narrar que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E é interessante, aqui então já fazemos uma ligação com o Evangelho, que Jesus veio então expiar os pecados, ou seja, veio nos redimir, veio nos trazer salvação. Porque assumindo a nossa condição humana, ele pôde perceber então a nossa fraqueza. E sabe também que muitas vezes caímos, vacilamos, e não podemos então permanecer no chão, é preciso levantar. E esse levantar aqui vem então do verbo, o mesmo verbo da ressurreição, de ressuscitar. É colocar-se de pé diante de Deus, mas nós, por nossas forças, não conseguimos. É Deus que age na nossa vida. Então é preciso abrir-se a essa salvação,
para que Ele então possa transformar, renovar a nossa vida, mudando a nossa história. Estamos aí vivenciando um novo ano. E costuma dizer, de nada adianta se nós então entrar um ano novo, se nós não buscarmos sermos pessoas novas. Iremos apenas ser uma pessoa, aquela mesma pessoa de 2017, que entrou em 2018, mas com as mesmas atitudes velhas. Então, para que o ano 2018 seja um ano de fato de mudança, como muitos dizem, é preciso a mudança passar pela minha vida, e não pelo outro, mas pela minha. E assim, então, vou transformando a minha vida e também a vida daqueles que estão à minha volta com o testemunho. E aí nós podemos, então, compreender o que o Salmo de hoje também, o salmista nos convida a rezar. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Quando nós nos abrimos à ação desse Deus na nossa vida, podemos também contemplar a sua salvação no hoje da nossa história. A salvação não é a realidade pós-vida, mas começa no hoje da nossa existência. Então é preciso permitir que esse Deus, então, ele nos alcance e assim a salvação de Deus possa ser representada com a nossa vida, com o nosso testemunho. E voltando para o Evangelho de hoje, nós temos o testemunho de João Batista, que vai dizer então que no dia seguinte, olha que interessante isso, João viu Jesus que vinha e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este quem eu disse que depois de mim vem aquele que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João, como bom servo do Senhor, ele reconhece o seu lugar de apontar para aquele que é o Senhor da história. E assim também um exemplo para nós enquanto lideranças das nossas comunidades. Muitas vezes encontramos pessoas que, por assumir um cargo de coordenação, estar à frente do pastoral, do movimento, da associação, deixam então ali o orgulho, a autossuficiência subir a cabeça, o poder, e já não é mais Cristo que aparece, mas sim Ele, o coordenador tal. E não pode ser assim. João nos ensina o caminho. Eis o Cordeiro de Deus, apontar para Jesus. É Ele o Senhor da vida, o Senhor da glória, o Senhor do tempo. É Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui podemos também lançar o nosso olhar lá para o livro do Êxodo. Se lá no livro do Êxodo, então, Moisés liderava o povo para poder então ali ir em busca da terra que emana leite e mel, mas o faraó impôs resistência diante disso. E aí nós recordamos as pragas a qual então Deus enviou, até que o faraó permitiu para que todo o povo de Israel pudesse ir para o deserto. E ali então vai o encalço, e o povo então atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, e nós sabemos muito bem desse dessa história. Mas esse texto que sinaliza para nós João no Evangelho de hoje, vai nos apontar, vai nos remeter justamente para a última praga exterminadora, onde o anjo exterminador passa lá na vila e onde as casas que não estão marcadas com batente, todos os primogênitos ali são mortos. Então, é interessante a gente perceber que lá no Antigo Testamento, na história do povo de Israel, Deus então já marcava com o sangue, e o sangue de um cordeiro, que era passado então nos batentes das portas, para poder marcar esse povo que pertencia a Deus. E nós também, meus queridos amados irmãos, na Eucaristia, nós também recebemos o sangue de Cristo, e somos marcados como um sinal de pertença a esse Deus. E assim esse sangue de Cristo nos lava, nos cura, nos liberta de todos os nossos pecados. É assim que nós somos então convidados a poder olhar para a Eucaristia que nós comungamos, como um sinal de pertença a Deus. E como pertencentes a Deus, somos chamados então a seguir os seus passos, seus caminhos, a servir a Ele. E o caminho que Ele deixou para nós é o caminho do amor. Não há outro caminho a seguir. É o caminho do mandamento do amor. Amor a Deus e ao próximo. E assim então estaremos sendo o sinal, apontando como João para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João vai dizer ainda que não o conhecia, mas que batizou ele
E depois do batismo, o próprio Senhor, ou seja, o Espírito, havia lhe revelado que aquele aqui, então, ele via o Espírito Santo descer como forma de pomba, era aquele, então, que é o Filho de Deus. E João, então, põe a testemunhar, a apontar para ele. E assim, então, meus queridos amados irmãos, somos chamados pela liturgia de hoje a poder redirecionar a nossa vida para poder também, nas nossas atitudes, gestos, palavras, em tudo apontarmos para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, olhando para a nossa vida, como está o nosso testemunho? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso entregar nas mãos desse Cordeiro para que Ele me liberte? Para que minhas atitudes estejam coerentes com os valores do Evangelho? Que essas palavras, então, nos ajudem a poder rezar essa liturgia de hoje e que nós possamos, então, impelidos por esse Espírito Santo que habita em cada um de nós, possamos também nós vencer o pecado e assim possamos dar testemunho desse Deus que veio para poder então tirar o pecado do mundo, veio nos trazer vida, veio nos trazer salvação, veio nos trazer redenção. Que Maria Santíssima nos ajude nessa nossa caminhada, ela que é a Mãe de Deus e também a nossa Mãe, ela nos ajude a colocar em prática os ensinamentos do seu Filho Jesus e nos momentos de vacilo da nossa vida que nós possamos nos colocar de pé, experimentando o sacramento da reconciliação, pedindo perdão a Deus e assim poderemos novamente entrar na dinâmica da conversão a qual o Senhor chama, convida a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Que alegria poder contar com a sua presença em mais um ano de 2018. Espero ter a sua companhia agradável a cada vídeo neste canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em inscrever-se, venha também somar conosco. Ajude-nos a compartilhar, divulgando esse canal, compartilhando com seus contatos, seus grupos, e assim que o Evangelho da Vida alcance os corações de tantos irmãos sedentos desse Deus de amor. E assim como João Batista, possamos também nós apresentar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, Senhor assim nos dia.